A frota fantasma de Putin navega pelo mundo, mantendo os cofres de guerra do Kremlin cheios de dinheiro ilícito. Agora a Ucrânia está fazendo algo a respeito. Em uma base secreta no Mediterrâneo, soldados ucranianos em operação secreta estão caçando os navios furtivos de Putin. Isso surpreende a Rússia, e Putin não pode evitar o que virá, pois a Ucrânia colabora com outro país para eliminar essa última tábua de salvação. Tivemos uma pista de que algo assim estava acontecendo. Em 19 de dezembro de 2025, a Ucrânia realizou seu primeiro ataque bem-sucedido contra um petroleiro da frota fantasma russa no mar Mediterrâneo. O Kendyu, que navegava sob bandeira de Omã, foi atingido em águas internacionais, em algum lugar entre Malta e Grécia. A Ucrânia assumiu com satisfação a autoria da operação. O Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, publicou um vídeo e proclamou ao mundo que havia atacado um navio da frota fantasma russa, navegando a mais de 2.000 quilômetros ou 1.240 milhas das fronteiras da Ucrânia. A Rússia utilizou esse petroleiro para driblar sanções e financiar a guerra contra a Ucrânia, afirmou o SBU após o ataque. Segundo o órgão, do ponto de vista do direito internacional e das leis e costumes da guerra, o navio é um alvo totalmente legítimo. O inimigo precisa saber que a Ucrânia não vai parar e o atacará em qualquer lugar do mundo. Uma ameaça assustadora. Meses depois, a Ucrânia atacou novamente um petroleiro da frota fantasma no Mediterrâneo. Enquanto ainda se questionava como os drones da Ucrânia poderiam ter viajado tão longe para atingir o Kendyu, o navio transportador de gás natural liquefeito, ou GNL, Arctic Metagaz, foi atingido no Mediterrâneo. O navio transportava 60.000 toneladas de GNL, tudo vindo da Rússia, e esse ataque gerou certa reação negativa. 9 países da União Europeia, liderados pela Itália, condenaram o ataque devido às possíveis consequências ambientais. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, levantou a questão do desastre ecológico que poderia ser causado se o navio afundasse. Esse ataque foi diferente do ataque contra o Kendyu. O navio inicial estava vazio. O Arctic Metagaz estava cheio. Enquanto conversamos, o Arctic Metagaz continua encalhado. Segundo o relatório da Euronews de 4 de abril, o navio foi atacado a caminho de Port Said, Egito. Após o ataque, a tripulação foi evacuada pelas autoridades maltesas, antes do navio derivar para a Líbia. Autoridades líbias tentaram um reboque no início de abril. O cabo que rebocava o petroleiro russo avariado para a costa se rompeu. O Arctic Metagaz voltou a derivar para o mar aberto. Ele ainda está carregado com 60.000 toneladas de GNL. A Rússia estava desconfiada, pois a Ucrânia não confirmou o ataque ao Arctic Metagaz, como fez com o Kendyu. Para a Rússia, havia apenas um culpado pelo ataque. E havia mais. A Rússia afirmou que a Ucrânia não lançava drones de seu território para atacar navios da frota sombra no Mediterrâneo, sugerindo ajuda externa. Essa mão amiga vinha justamente da nação que havia falhado recentemente em rebocar o Arctic Metagaz para um local seguro, a Líbia. A Rússia afirmou que a Ucrânia atacou o Arctic Metagaz com drones marítimos lançados da costa da Líbia. Vladimir Putin foi à TV estatal russa denunciar o ataque como ato terrorista e destacou que não era a primeira vez que ocorria. Na Rússia, inclusive o Ministério dos Transportes começaram a ameaçar, acusando a União Europeia de cumplicidade. Parecia que a Rússia estava tentando jogar a culpa em todo mundo que pudesse imaginar para ver o que colava. Mas estava certa em uma coisa. A Ucrânia atacou o Arctic Metagaz a partir da Líbia, abrindo caminho para um novo conflito por procuração que pode expandir a guerra da Ucrânia para a África, mais de 4 anos após a invasão de Putin. Essa é uma escalada inédita na guerra. Vamos analisar como esse conflito por procuração começou e o que isso significa. Primeiro, a confirmação das atividades clandestinas da Ucrânia na Líbia veio da Radio France Internationale, RFI, Rede Internacional Estatal de Notícias da França. A RFI afirma que a Ucrânia mantém uma presença na Líbia desde pelo menos novembro de 2025, após um acordo assinado entre os governos de Kiev e Trípoli. Isso é enorme, e a história é ainda mais profunda. De acordo com 2 fontes líbias que falaram à RFI, a Ucrânia tem aproveitado ao máximo esse acordo. Atualmente, mais de 200 especialistas militares e oficiais ucranianos foram enviados à Líbia por um acordo. Mais de 200 integrantes estão espalhados em 3 locais, incluindo a Academia da Força Aérea da Líbia, em Misrata. Essa instalação também abriga forças italianas, turcas, o Centro de Inteligência do Reino Unido e o Comando dos Estados Unidos para a África. Não é de se admirar que a Rússia esteja assustada. A presença da Ucrânia nessa base por si só já significa o potencial para uma colaboração aprimorada entre o país e vários de seus aliados.
Quem sabe que tipo de informação a Ucrânia está recebendo do Centro de Inteligência do Reino Unido nessa base? Será que esse centro deu à Ucrânia o necessário para atacar o Arctic Metagaz? A Ucrânia está recebendo dados para usar contra a Rússia em território russo? Essas perguntas não têm resposta. Pode apostar que Putin e seus comparsas estão se perguntando. Mas é a segunda base que mais preocupa Putin. A RFI informa que especialistas ucranianos estão em uma base em Závia, a cerca de 50 quilômetros, ou 31 milhas, ao norte de Trípoli. Essa base possui instalações para o lançamento de drones aéreos e navais. Começa a se formar um quadro. Dados de inteligência da base de Misrata podem ter sido enviados aos operadores de drones ucranianos em Závia. Dessa base, esses operadores podem ter lançado os drones navais que danificaram o Arctic Metagaz. Novamente, tudo isso é especulação. A Ucrânia está mantendo total silêncio. Uma terceira base está sendo construída. O governo da Líbia autorizou o acesso de ucranianos a uma área costeira, onde trabalham intensamente para convertê-la em ativo militar. Segundo a RFI, as defesas no local foram reforçadas após a Ucrânia instalar antenas e pistas de pouso. Está claro para que servem esses ativos. As antenas ajudam a Ucrânia a monitorar navios perto da Líbia, e as pistas de pouso servem para lançar drones contra embarcações identificadas como parte da frota fantasma da Rússia. Vamos voltar ao ataque ao Arctic Metagaz. Houve indícios na forma como esse ataque foi realizado que levaram a Rússia a suspeitar do envolvimento da Líbia desde o início. De acordo com o LP, o drone naval que atingiu um navio da frota fantasma russa carregava até 300 quilos, ou pouco mais de 660 libras de explosivos, e tinha um alcance de 800 quilômetros, ou cerca de 500 milhas. Isso imediatamente deixou claro para qualquer um que estivesse prestando atenção que esse drone não poderia ter sido lançado a partir do território ucraniano. Os alvos que a Ucrânia vem atingindo no Mediterrâneo estão a milhares de quilômetros de distância. El Pais sugere que especialistas ucranianos na Líbia podem ser do SBU, operador do drone Sea Baby, ou da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, que usa o drone Megura. Qualquer um deles pode ter atingido o Arctic Metagaz. As consequências disso para a frota fantasma da Rússia são enormes. A frota secreta de navios de Putin, que navega com bandeiras de outros países para esconder quem é o verdadeiro dono, gera, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, receita anual entre 87 e 100 bilhões de dólares. Esse valor iguala ou supera a ajuda militar fornecida à Ucrânia desde o início da invasão de Putin, segundo o centro. A Frota das Sombras é a tábua de salvação de Putin. É o que mantém o dinheiro do petróleo e gás fluindo para a Rússia, mesmo com o bloqueio econômico das sanções ocidentais. Se a Ucrânia pode atacar navios da Frota das Sombras próximos à Líbia, grande parte do Mediterrâneo fica inacessível para navios russos suspeitos. A Rússia está tendo mais dificuldade para ter acesso a compradores africanos de petróleo e gás. Os petroleiros antigos usados pela Rússia fazem viagens mais longas para chegar aonde Putin precisa que cheguem, o que aumenta o desgaste de embarcações que muitas vezes nem deveriam estar em operação. Quanto mais tempo esses navios permanecem na água, maior o risco de serem pegos por entidades sancionadoras ou pela Ucrânia. A frota fantasma da Rússia virou alvo. Tábua de salvação russa está sob pressão. Enquanto a Ucrânia caça navios russos de bases secretas no Mediterrâneo, um problema maior surge abaixo da superfície. A Líbia não é a aliada firme da Ucrânia que tudo isso faz parecer. É uma nação fraturada por disputas políticas internas e luta por influência, o que está transformando a Líbia no palco de uma batalha por procuração em desenvolvimento, que fará a guerra da Ucrânia escalar muito além das fronteiras da Ucrânia e da Rússia. Isso muda tudo. Aliás, é por isso que fazemos o Show Militar, para mostrar como o poder realmente se move. Se você está gostando do canal, inscreva-se para nunca perder nossos vídeos mais recentes. A Líbia tem sido um desafio desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Já sofrendo com a instabilidade regional antes do início da invasão, a Líbia abrigava mercenários sírios, 300 dos quais estavam estacionados na cidade de Benghazi. Rússia e Síria já tinham laços antes da queda de Bashar al-Assad. A presença de mercenários sírios na Líbia indicava a tentativa da Rússia de ampliar sua influência no país. E tem tido sucesso nisso. A infame organização de mercenários russos, o Grupo Wagner, já havia lutado ao lado de Khalifa Haftar, que lidera o Exército Nacional da Líbia e foi responsável pelo cerco a Trípoli em 2019 e 2020. Apesar do nome, o Exército Nacional da Líbia não é um braço oficial do governo líbio. O grupo paramilitar formado por milícias e unidades militares busca tomar o controle da Líbia do governo oficial.
Putin gostava da disputa pelo poder. A volatilidade crescia na Líbia por causa do conflito entre o Governo de Unidade Nacional, reconhecido internacionalmente como o governo oficial da Líbia, e o Governo de Estabilidade Nacional, apoiado por Haftar e indiretamente pela Rússia. Antes da invasão da Ucrânia, Putin estava tentando fazer o que já fez em tantas outras nações: semear a discórdia e apoiar grupos por procuração que pudessem aumentar a influência da Rússia na África. É uma estratégia simples. Se o apoio russo levasse Haftar ao poder, o general ficaria em dívida com a Rússia. Petróleo e gás na Líbia serviriam como pagamento, e a Rússia poderia usar o país para construir bases e ampliar sua influência fora de seu território. Avançando para os dias de hoje, a Ucrânia agora está trabalhando com o braço oficial do governo da Líbia. Mais uma vez, Putin criou uma situação que nunca teria existido se ele não tivesse iniciado a invasão da Ucrânia. O desejo de Putin de recuperar a Ucrânia para uma neo-União Soviética o cegou, levando a Rússia a perder influência na Líbia. Uma guerra por procuração se forma, e a Rússia não está satisfeita. A agência TASS divulgou declarações da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em 8 de abril. Ela criticou a Ucrânia na Líbia, afirmando que pode transformar o Mediterrâneo em foco de guerra. Zakharova disse que a Ucrânia enviou o Grupo 13 ao Mediterrâneo, usando um navio de carga seca para rastrear petroleiros da Frota Sombra no Mar Negro e Mediterrâneo. O petroleiro teria sido projetado para lançar drones marítimos a qualquer momento, e Zakharova sugere que pode ter participado do ataque ao Arctic Metagaz. A implicação é que a Líbia é cúmplice ao permitir que a Ucrânia use o petroleiro, levando Zakharova a criticar a comunidade internacional por não agir. A Rússia hipócrita está aprontando de novo. Depois de anos tentando desenvolver sua própria influência na Líbia, agora está criticando a Ucrânia por fazer o mesmo tipo de coisa, só que de forma muito mais eficaz. A Rússia critica violações do direito internacional em ataques a embarcações civis, mas ignora que essas embarcações pertencem a uma frota clandestina criada para fins militares de Putin. A conclusão de tudo isso é que a Rússia está furiosa com a forma como a Ucrânia conseguiu virar o jogo na Líbia, o que, por sua vez, concede à Ucrânia influência no Mediterrâneo e na África. Alguns alertam para um possível conflito em zona cinzenta devido a isso. Escrevendo para o Times of Israel, Amin Ayub, que é membro do Middle East Forum, afirma que a atuação da Ucrânia na costa da Líbia não é um acidente. Segundo Amin Ayub, trata-se de uma transformação estratégica para criar uma base avançada de operações, visando uma guerra europeia iminente em território árabe. O petróleo e o gás da Líbia podem ficar vulneráveis a ataques russos, já que Putin percebe sua influência no país diminuindo. Se o Mediterrâneo virar foco de conflito, isso trará caos aos mercados de energia, já abalados pelo bloqueio do Estreito de Hormuz. Ayub argumenta que a soberania da Líbia virou garantia negociável. Ele afirma que todas as influências militares estrangeiras no país, russas, ucranianas ou turcas, devem ter mandato claro da ONU. Esse mandato dificilmente virá em breve. A Líbia hoje é um barril de pólvora prestes a explodir. As bases militares secretas da Ucrânia na Líbia agora são importantes demais para a luta contra a frota fantasma da Rússia, e Putin ainda não está pronto para desistir de suas tentativas de influenciar a Líbia. Após o colapso do regime sírio, que dava influência a Putin no Oriente Médio, a Rússia buscou se voltar para a Líbia. A Rússia começou a transferir soldados e equipamentos para a Líbia em janeiro de 2025, poucas semanas após a queda de Assad. Mais ou menos na mesma época, os países ocidentais estavam cortejando os familiares de Haftar, demonstrando que até mesmo fissuras estavam se formando no que deveria ser o círculo íntimo do general apoiado pela Rússia. Para a Rússia, a Líbia é uma chance de enfraquecer seus inimigos usando a migração forçada como tática híbrida. A União Europeia já havia caído em uma armadilha de Putin em 2025, ao enviar uma delegação para se reunir com Haftar. Trata-se de um senhor da guerra cujas reivindicações sobre a Líbia são consideradas ilegítimas pela comunidade internacional. Ao se envolver com ele, a União Europeia legitimou um regime emergente apoiado por Putin. A Rússia atua a longo prazo na Líbia, e o governo oficial do país busca a Ucrânia para reverter o desequilíbrio causado por Putin. O acordo assinado entre Líbia e Ucrânia em outubro de 2025 fez mais do que apenas permitir que a Ucrânia se instalasse em várias bases líbias, segundo o Kiev Independente. Tropas ucranianas e líbias cooperam no quartel-general da 111ª Briga da Líbia. O acordo que autoriza a Ucrânia a estacionar soldados também beneficia o governo da Líbia.
Segundo a fonte, a Líbia recebeu promessa de treinamento para operar drones, investimentos no setor de petróleo e futuras vendas de armas da Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia. A Líbia não está jogando dos dois lados. O país tem dois lados que caminham para o confronto. O The Guardian diz que Haftar tem poder sem trono e vem usando a costa da Líbia para enviar milhares de migrantes ao território europeu, possivelmente a mando de Putin. A Líbia também serve de ponto de passagem para a Rússia enviar armas ao Sudão, onde conflitos civis criam o caos que Putin gosta de explorar. Segundo o The Guardian, quem domina a Líbia exerce grande influência sobre a Europa. Rússia e Ucrânia disputam o controle. De um lado, um senhor da guerra apoiado por Putin tenta assumir o poder. Por outro lado, o governo oficial da Líbia apoia a Ucrânia em troca de conhecimento especializado e armas no futuro. Os ataques à frota fantasma russa no Mediterrâneo podem ter atraído toda a atenção. Por trás desses ataques, há operações clandestinas, acordos secretos e uma guerra por procuração que pode envolver África e Mediterrâneo, enquanto Rússia e Ucrânia disputam o controle da Líbia. Uma guerra global está se formando. A Líbia pode se tornar o foco disso tudo. Não é só a Líbia que preocupará Putin. A influência da Ucrânia cresce especialmente no leste europeu. Rússia trava uma guerra por procuração, enquanto Bulgária e outros países do leste europeu mostram disposição para enfrentar Putin ao apoiar a Ucrânia. Saiba mais em nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para nunca perder nossa cobertura dos últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.